Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe-os grandiosamente. Estamos iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Estamos muito felizes, e gratos pela vida dos amados que têm nos acompanhado, têm aprendido da Palavra do Senhor juntamente conosco. O nosso crescimento é o crescimento dos irmãos, é o crescimento do corpo de Cristo. E através do ensino, do aprendizado da Palavra de Deus, nós vamos nos fortalecendo cada dia mais na presença do Senhor, vivendo a sua vontade, em santidade, em obediência, no querer dEle e tendo mais vigor para poder lutar contra os principados e potestades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e que nós deveríamos confiar nele, crer nele. Ele sempre nos chamou a isso, a crer, a confiar no Senhor. E a Bíblia é notória, ela diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. E para que nós tenhamos este vigor, espiritualmente falando, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. E graças a Deus que estamos fazendo isso, Então que Deus abençoe a toda a igreja grandiosamente. Nós estamos em uma maratona apocalíptica. Nós iniciamos já na sexta passada, a maratona apocalíptica. Nós trouxemos aqui uma introdução, Porém nós não finalizamos ela. Estamos então na segunda parte dessa introdução, para que a gente consiga entender o livro do Apocalipse conforme nós formos discorrendo ele, tá? Então o nosso objetivo é discorrer capítulo por capítulo, verso por verso, parte por parte, para que a igreja do Senhor entenda o livro do Apocalipse. É notório que a igreja, nos dias atuais, pouco compreende a respeito da escatologia, pouco compreende a respeito do Apocalipse, e o que entende muitas das vezes são coisas um pouco distorcidas, porque há uma enxurrada de informações vindo por diversos lados e nem todas elas condiz com a verdade bíblica. Por isso nós temos que estar atento, e aprender da parte do Senhor aquilo que de fato é da parte do Senhor. Porque nem tudo que nós olhamos e aprendemos por aí é uma verdade bíblica. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então nosso objetivo aqui é ser o mais transparente possível a respeito deste tema. Por isso nós iniciamos na sexta passada, nós começamos a instalar um pano de fundo para que a gente construa todo o cenário do Apocalipse e nós venhamos entendê-lo. Então nós trabalhamos aí com algumas bases, alguns alicerces, para que a gente construa, e juntamente com os irmãos, todo o conceito interpretativo do Apocalipse. Tá? Então eu trouxe aqui 5 pontos, não deu tempo de falar dos 5 pontos na sexta passada, nós falamos de 4 pontos e restou o 5º ponto hoje, para que nós venhamos a finalizar essa introdução, toda essa base, para que nós, então, venhamos entender o Apocalipse com mais primazia. Na sexta passada, nós iniciamos falando do primeiro ponto, que seria o significado e definição da palavra Apocalipse. Nós aprendemos o que significa a palavra Apocalipse, o que significa escatologia e a diferença entre ambas. No segundo ponto, nós abordamos a questão do Apocalipse ser um livro enigmático. Nós aprendemos o porquê que ele é um livro enigmático, nós compreendemos que foi da vontade de Deus e propósito do Senhor que de fato este livro viesse ser um livro cheio de alegorias, cheio de simbologias, cheio de enigmas, com muitas figuras ali, para que pudesse ser interpretado. Então esse foi o objetivo, foi o propósito de Deus e nós aprendemos sobre isso, sobre esse conceito, essa questão do livro do Apocalipse ser um livro enigmático. E o terceiro ponto que nós abordamos aqui é sobre a cronologia. E nós aprendemos que o livro do Apocalipse ele não está cronologicamente correto. Algumas partes ali nós podemos seguir um capítulo após outro e tal. Nós encontramos uma base cronológica, mas o livro
né, num todo, ele não está cronologicamente correto. Também é propósito de Deus, né, faz parte da questão dele ser um livro enigmático, né? Então, nós aprendemos então nesse terceiro ponto sobre a cronologia do Apocalipse. E no quarto ponto, nós abordamos a respeito das visões de João. E nós compreendemos a possibilidade de João ter tido várias visões, várias séries de visões, o que veio a compor então o que nós conhecemos como livro do Apocalipse. É lógico que nós trabalhamos com essa hipótese com base nos textos bíblicos, porém a Bíblia não diz isso, né? Então vamos deixar bem claro que a Bíblia não diz, mas nós trabalhamos com essa hipótese com base nos textos bíblicos, e isso nos auxilia a compreender que o livro do Apocalipse ele precisa de fato de uma atenção especial em relação a outros livros por conta da sua alegoria, por conta das suas figuras, tá? E restou o quinto ponto, e o quinto ponto que nós vamos falar é sobre o ângulo de visão do Apocalipse. Como eu disse anteriormente, repito, o que nós estamos fazendo aqui é trazendo uma base sólida para que nós compreendamos tudo aquilo que vai ser construído durante essa maratona, tá? Então, quando você estiver lá na frente, algumas coisas que vão ser abordadas com base no que nós estamos aprendendo aqui hoje, que nós aprendemos na sexta passada. Por isso é uma introdução, por isso eu disse que é aí uma base para nós colocarmos tudo em cima, de modo com que nós venhamos entender essa construção apocalíptica, tá ok? Então vamos falar sobre os ângulos de visão. Um fato interessante do porquê o livro do Apocalipse ele não é compreendido, nós já aprendemos sobre isso, um dos fatos é por ser um livro enigmático, cheio de alegorias e figuras. Então por isso ele é um livro difícil de ser entendido, compreendido e tal. Outra questão é por ele não estar cronologicamente correto. Então você lê do primeiro capítulo até o último capítulo, você fica perdido porque ele não está dentro de uma cronologia, tá? E o terceiro fato do porquê este livro se torna um livro complexo está na questão dos ângulos de visão de João. Eu vou explicar. Bom, João, na verdade, ele teve todas as visões do Apocalipse, ele teve em duas partes, tá? Ele teve em dois conjuntos individuais. As mesmas visões ele teve em dois conjuntos individuais. Ou seja, ele teve o mesmo conjunto de visão em lugares, em ambientes diferentes. E isso daí começa a fazer com que nós não venhamos compreender um pouco aquilo do que nós deveríamos ou queremos compreender do Apocalipse. Então, cada vez que acontecia algo no céu, acontecia uma consequência na terra. Então, a ação era dada do céu. Tá? Então, no livro do Apocalipse inteiro você vai ver isso. A ação ela vem do céu. E na terra ocorre o quê? A consequência da ação que foi dada lá no céu. Então, ali do céu vinha o comando e na terra vinha o resultado daquele comando. A resposta àquele comando, tá? Então, como as visões, né, de João, elas são relatadas em ambientes diferentes, então isso dá-nos a impressão de ser fatos diferentes e distintos, só que na verdade ele não é. Vou explicar melhor. João foi levado para o céu, eu vou parafrasear aqui para você entender. Então, imagina, João foi levado para o céu. Chegando lá no céu, Deus falou para João assim, para você entender, tá? Eu estou parafraseando, não vai procurar na Bíblia, não vai ter essa frase, essas expressões minhas, tá? Só para a gente entender. Então Deus pegou João, levou para o céu, falou assim para João, João, eu vou mostrar as coisas para você que em breve vão acontecer. Você vai ver daqui do céu o que vai acontecer, tá bom? Ok. Então Deus começa a mostrar as coisas para João ali e tal. E aí Jesus finalizou tudo, acabou, já mostrei tudo. Agora, João, vou pegar você, vou levar lá na terra, vou mostrar o que aconteceu conforme as coisas que foram iniciadas no céu. O comando veio do céu, mas uma coisa lá na terra aconteceu que você ainda não viu.
Então eu vou te levar lá para a terra e eu vou te mostrar as mesmas coisas, só que de um ângulo de visão diferente. Conforme eu fui falando as coisas lá do céu, fui executando as coisas lá do céu, foi acontecendo coisas na terra que você não viu, porque você estava no céu. Então agora eu vou te levar lá na terra e você vai ver desde o início de novo, até o final, só que de um ângulo de visão diferente. É isso, basicamente, que aconteceu. Então Jesus mostrou as coisas para João da perspectiva do céu, finalizou, levou João para a terra e mostrou para João as mesmas coisas da perspectiva da terra. Aí quando você lê o livro do Apocalipse, você fica perdido, porque a maioria das pessoas não entendem isso, não sabem disso, né? Então não vai compreender mesmo. Então a partir do momento agora que você sabe que João ele teve dois ângulos de visão diferentes, vista do céu para a terra e vista da terra para o céu, agora você vai compreender melhor o livro do Apocalipse, até numa leitura linear, tá? Bom, o texto que nós podemos abordar está lá em Apocalipse capítulo 4, verso de número 1, que diz o quê? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, tá? E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. Depois do quê? Depois daquilo que foi passado para João a respeito das 7 igrejas da Ásia. Então João teve ali aquela visão das 7 igrejas da Ásia, né, o Senhor falando com ele a respeito de cada igreja e tal. Ele finalizou aquilo, aí abriu uma porta no céu, Deus falou para ele, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então João subiu onde? No céu. O texto é bem claro aqui, tá? Estava uma porta aberta no céu. Então João passou por essa porta e agora ele estava num ambiente celestial. Aí João tem todas as visões que é relatado, que é mostrado a ele, até lá o verso de número 11, né? Aí no verso de número 12 já inicia outros acontecimentos. E olha o que disse lá no 13, no verso de número 1. E eu pus-me sobre a areia do mar. É lógico que o verso continua, né? Vai falar que viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um monte de blasfêmia. Mas só que um nome de blasfêmia. Só que essa outra parte pra gente no momento não nos interessa nesse momento, tá? Mas a questão aqui é o quê? Eu pus-me sobre a areia do mar. Então espera aí, então João foi levado no céu, teve visões, de repente lá no capítulo 13 está escrito assim, João lhe diz, pus-me sobre a areia do mar. Ou seja, João já não estava mais no céu. João já estava em algum lugar na terra. Ele foi levado para algum lugar na terra e ali, posto ele sobre a areia do mar, ele começa novamente a ter aquelas visões, só que de um ângulo de visão, de um ângulo diferente, tá? Então, João ele teve a visão lá do céu, tudo que foi comandado dali, né, da parte do Senhor, dali os anjos tocando trombeta e tal, ele viu tudo. Agora ele é levado para a terra, pus-me sobre a areia do mar. Ali então ele começa a ver o que aconteceu conforme as ações estavam sendo executadas lá no céu, que ele viu ali na primeira parte. Então nós poderíamos dividir o livro do Apocalipse, digamos assim, em duas partes. Na verdade ele é dividido em mais partes, mas só para a gente entender, né? A parte que João vê as coisas do céu e a parte que ele vê as coisas da terra. Na verdade o livro do Apocalipse tem mais divisões, tá? Só para a gente entender, tá bom? Então esses são os textos que corroboram com isso e nos fazem entender como que João teve ali as suas visões, né? Então isso nos ajuda a compreender melhor o livro do Apocalipse, tá? Então agora eu vou fazer uma leitura parcialmente cronológica. Presta bem atenção na leitura, ela não é demorada, mas é para a gente entender melhor essa questão, tá? Vou fazer uma leitura do ponto de vista do céu. Vou fazer uma leitura bem calma, bem tranquila, para que os irmãos possam acompanhar e entender melhor. A questão aqui agora não é decorar não, a questão é entender, compreender. Você compreendeu, entendeu, aí todo o segmento, né, da nossa maratona aí, apocalíptica, todos os nossos ensinos vão ser muito mais compreendidos, muito mais claros para os irmãos. Ó, então vamos fazer uma leitura parcialmente cronológica,
do ponto de vista do céu, tá ok? Ó, no capítulo 1 ao 3, nós vemos a introdução e as mensagens às igrejas, tá? Então, até aí tá ok. E logo depois, no capítulo 4 ao 11, inicia-se a narrativa dos acontecimentos do ponto de vista do céu. Então é aqui que inicia as primeiras narrativas deste ângulo de visão, dessa perspectiva, tá ok? Do 4 ao 11. No capítulo 4 e no 5, são vistos os santos na glória e o livro selado com 7 selos. Aí no capítulo 6 são abertos os 6 primeiros selos do livro. No capítulo 7 são vistos os 144 mil sendo selados e os mártires, nós vamos aprender sobre isso. No capítulo 8 é aberto o 7º e último selo e são tocadas as primeiras 6 trombetas, tá? As 7 trombetas, elas estão diretamente relacionadas com o 7º selo. Na abertura do 7º selo, nós temos ali as trombetas, tá? Como se fossem 7 capítulos dentro de da 7ª página de um livro. Basicamente é isso. Como se tivesse 7 capítulos dentro da 7ª página de um livro. Basicamente seria mais ou menos isso, para você entender. Então no capítulo 9 são tocadas a 5ª e a 6ª trombeta, né? E no capítulo 10 há um parêntese. Aqui é um parêntese, onde, digamos assim, quebraria a cronologia, mas é um parêntese, que seria a visão do livrinho, tá? E finalmente, no capítulo 11, a narrativa das 2 testemunhas e é tocada a 7ª trombeta, tá ok? Então, note que aqui já foram abertos os 7 selos e tocadas 7 trombetas. Já estamos no capítulo de número 11. Então, nós podemos concluir, né, que aqui no capítulo 11 terminam todas as atividades do período da tribulação, vindo em seguida o milênio e o juízo final. Terminou todas as visões de João aqui no capítulo de número 11. Tá? Essa é a perspectiva do céu. Agora Deus pega João, que está ali no céu, e leva ele para algum lugar ali na terra. A Bíblia não especifica qual é o lugar na terra, mas leva ele para algum lugar ali na terra. E aí ele começa a mostrar as mesmas coisas, só que de um ângulo de visão diferente, tá ok? Então agora vamos fazer essa mesma leitura parcialmente cronológica do ponto de vista da terra. Então, João agora está sobre a areia do mar, ele está na terra. O capítulo de número 12, nós terminamos no 11, né? Então o 12, ele descreve o arrebatamento da igreja que estava na terra. Eu vou repetir a mesma coisa que eu repeti no ensino passado. Se você ler o capítulo número 12, não tem nada a ver com arrebatamento. Você vai falar, aqui não tem arrebatamento. Porque nem a palavra arrebatamento aparece ali. Mas nós vamos entender, quando nós estivermos trabalhando, né, com a maratona apocalíptica, capítulo por capítulo, verso por verso, nós vamos entender o porquê do arrebatamento ali no capítulo de número 12. Depois, se você ler, você vai ver, você vai falar, não tem nada a ver com arrebatamento. E, de fato, aparentemente não tem. Lembre-se que Apocalipse é um livro que ele é cheio de simbologias, de alegorias, figuras, né, cheio de enigmas, tá? Lembre-se disso. Então, nós vamos trabalhar com isso melhor posteriormente. Então, no capítulo de número 12, então, descreveria aí, de uma maneira enigmática, o arrebatamento da igreja, tá? Aí no capítulo 13 está narrado o acontecimento, o aparecimento da besta e do falso profeta. Então João já está na terra, está vendo coisas ali da perspectiva da terra. No capítulo 14 são vistos 144 mil na terra já assinalados pelo anjo. E no capítulo 15 narra a visão das taças. E finalmente no capítulo 16 são derramadas as 7 taças sobre a terra. Então aqui termina novamente a segunda narrativa da tribulação, agora vista na terra. As mesmas coisas que João viu da perspectiva do céu, ele vê agora da perspectiva da terra, então ele relata de uma maneira diferente, porque são ângulos de visões diferentes, mas são as mesmas coisas, tá? Então na sequência depois, o capítulo 17 ao 19, descreve o reino da besta, uma descrição do reino da besta, e nos capítulos 20 e 22 volta a sequência ali com o milênio, juízo final e eternidade. Aí finaliza o livro do Apocalipse,
tá? Então, quando nós entendemos isso de uma maneira mais, digamos assim, com mais solidez, se torna mais claro para a gente todo o conteúdo do Apocalipse. Tá? Então, por isso a necessidade de nós criarmos aqui essa base, né, esse pano de fundo. Tá? Agora vamos para os pontos de lógica, porque tem pontos de lógica que nos levam a entender isso que ora foi mencionado. Ainda que eu citei aqui Apocalipse capítulo 1, aliás, capítulo 4, verso de número 1, que João estava ali no céu, e depois o 13, verso de número 1, que fala que João estava ali na terra, e ainda citei aqui, trouxe aqui uma leitura parcialmente cronológica do ponto de vista do céu e do ponto de vista da terra. Ainda assim existem pontos de lógica que nos ajudam a compreender melhor. Eu não vou trazer todos aqui, eu acho que eu coloquei 3 aqui, que são, acho que já seria o suficiente. Ó, primeiro ponto. Nos capítulos 4 e 11, a 11, do capítulo 4 ao capítulo de número 11, que é o ponto de vista do céu, a besta e o falso profeta não são mencionados. Por que a besta e o falso profeta não é mencionado? Do capítulo 4 ao capítulo 11, do ponto de vista do céu. Porque a besta e o falso profeta estão na terra. Então João está vendo as coisas da perspectiva do céu, do que está acontecendo ali no céu, das ordens dadas ali no céu. A besta e o falso profeta não estão no céu, eles estão na terra. Então por isso que João ele não vê 4 ao 11, da perspectiva do céu. A besta e o falso profeta, eles não aparecem, porque eles estão lá na terra. Por isso que Deus teve que levar João para a terra de novo, né? Para João ter de novo as mesmas visões ali, os acontecimentos e tal. Se Deus não fizesse isso, João não ia falar sobre besta, não ia falar sobre falso profeta, não ia falar sobre a batalha, né, do Armagedon, enfim, muita coisa ia ficar para trás, né? Agora o segundo ponto de lógica. No capítulo 7, João vê o anjo recebendo ordem para assinalar os 144 mil. A gente vai entender o que seria isso, tá? Isso acontece no capítulo 7, quando João está lá na terra. Deus está dando ordem, né? O anjo está recebendo ordem, né, da parte do Senhor para assinalar os 144 mil. Quando João é levado lá para a terra, que começa a ter as visões de novo, aí já no capítulo 14, João vê os 144 mil já assinalados, né, os selados, no Monte Sião junto com Jesus. Então olha só. Então enquanto lá no céu ele vê o anjo recebendo ordem para assinalar os 144 mil, lá na terra, depois, né, no outro ângulo de visão, João vê os 144 mil assinalados. Tá bom? Então você vê que as ordens são dadas no céu e os acontecimentos, né, as consequências, as respostas são ali na terra. Terceiro ponto de lógica. No capítulo 7, João estava no céu e viu as almas dos mártires na glória. João no céu, vendo as almas dos mártires na glória. Ok. Enquanto que no capítulo 14, João estava na terra e viu a ceifa, ou seja, os mártires sendo mortos, tá? Então por que João não viu os mártires sendo mortos quando ele estava lá no capítulo 7? Porque ele estava no céu, os mártires não foram mortos no céu, eles foram mortos na terra. Aí depois que João é levado, estava sobre a areia do mar e começa a ter novamente as visões ali, aí ele vê então os mártires sendo ceifados. Então note que há uma deficiência cronológica no Apocalipse. Só que essa deficiência não é um defeito, não, é um propósito da parte do Senhor. Eu abordei isso no ensino passado, né? Na sexta passada, né, falando sobre os enigmas do Apocalipse, o porquê que ele é um livro enigmático, né? A questão ali da denúncia que ele faz ali aos sistemas dos governos de Roma, enfim, de vários outros governos que vieram posteriormente. Então a gente tem que entender que há propósito de Deus em tudo isso. O propósito do Apocalipse não está cronologicamente certo, o propósito dele ser cheio de enigmas, o propósito da sua gramática grega ser muito ruim, cheia de defeitos e falhas. Tudo nisso tem propósito da parte do Senhor. Porque nós queremos em um Deus, como eu disse, né, no ensino passado, que é um Deus perfeito. Como ele traria um livro imperfeito para a gente poder ler, estudar e tal? Não, hipótese alguma. Tá? Então, há a perfeição de Deus nisso daí. Tá ok?
Então aqui, amados, nós estamos finalizando a nossa introdução ao livro do Apocalipse, tá? Nós temos aqui então 5 pontos base, contando com a sexta passada e essa daqui de hoje, né? Nós temos 5 pontos base que são para nós como fundamentos, como alicerce para a construção de toda a interpretação apocalíptica, tá? Então na próxima sexta nós vamos começar a abordar então lá já desde o primeiro capítulo, verso por verso, parte por parte, para a gente ir compreendendo o texto do Apocalipse e aquilo que Deus tem a nos revelar através deste livro. Eu sei que é cansativo, eu sei que não é nada assim, é tão prazeroso, e é mais gostoso às vezes você ouvir uma palavra, até um ensino, né, que nos ensina a buscarmos a prosperidade, né, buscarmos as bênçãos de Deus, a sairmos dos problemas, né, a vencermos os problemas e alcançarmos as bênçãos do Senhor. Tudo isso é maravilhoso. Eu sei que às vezes é mais prazeroso um ensino, um tema como esse, do que um tema escatológico. Mas a gente tem que entender que a nossa salvação ela depende do alicerce, né, do nosso alicerce na presença e no querer de Deus. E isso acontece através do aprendizado da palavra. Né? Receber das bênçãos de Deus é muito bom, mas se nós não estivermos alicerce na palavra de Deus, a bênção que nós recebermos dele, se ele nos der pela sua misericórdia, a tendência é nós perdermos ela. Na verdade, a probabilidade é que nós não a alcancemos. Sem a palavra da obediência em nós, dificilmente nós vamos alcançar algo de Deus. Então eu sei que é cansativo, às vezes, um tema como esse, escatológico. E eu sei que a maioria das pessoas não se interessam. A igreja atual, né, a maioria das pessoas da igreja atual não se interessa por temas apocalípticos. É raro você ver aí congressos, trabalhos, né, vinculados aí à escatologia. Existe sim, até aqui no Brasil existe muito, mas em relação a outros temas, a outras coisas, é raro ter, são poucos, né? Em relação às outras coisas são poucos, e é raro a gente ver, na verdade, por mais que existam vários por aí espalhados, ainda assim se torna raro em relação a outras coisas que nós vemos dentro mesmo do ambiente eclesiástico e do ambiente cristão. Então o Apocalipse ele é muito rejeitado, a escatologia é muito deixada de lado, e é ali que está assinado a nossa vitória, meus queridos. Então por mais que seja cansativo, né, na verdade é essencial para o nosso crescimento, né, espiritual, tá? E eu acredito que através do aprendizado aí desse tema escatológico, eu acredito que nós vamos estar ainda mais preparados para a vinda do Senhor, porque tudo vai passar. Tudo que tem aqui passa, tudo passa. As bênçãos que você ganha aqui vai passar, as promessas vão passar, tudo vai passar. E o que vai restar para nós é o quê? É a vida na glória com Cristo ou o nosso fim no inferno. E o que nós queremos é a vida na glória com Cristo. E como que eu faço isso? Tendo estrutura na palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Ela não termina ali nas epístolas de João, na epístola de Judas. Não, ela continua, tá? Então, vamos estudar, vamos aprender da palavra do Senhor para estarmos preparados para a vinda do nosso Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graça, te pedimos para que o Senhor continue a entrar com providência, nos dando sabedoria e entendimento da tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, e nos prepara para o arrebatamento da tua igreja, porque somos igreja do Senhor. Abençoe a cada lar, a cada vida, a cada família. Todo mal que tem se levantado caia por terra. Toda obra do adversário seja desfeita. E o nome do Senhor seja glorificado sobre as nossas vidas, grandiosamente a cada dia. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação no Espírito Santo reina em cada coração, e todos nós digamos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até sexta que vem, em nome de Jesus, amados.